Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos a mais uma aulinha de matemática, tá bom? Agora nós vamos ver potência de expoente 2 e raiz quadrada. Então vamos lá, agora nós vamos ter uma introdução com alguns exercícios, né? Para depois vocês irem compreendendo melhor, né? E ter uma explicação mais específica do assunto, né? E depois vocês vão treinando também, claro, né? Sempre tem um treinamento aí referente aos exercícios para poder fixar melhor o conteúdo. Então vamos lá. Potência de expoente 2 e raiz quadrada. Bianca mandou fazer um painel quadrado com uma foto da filha. Para facilitar a instalação, a loja dividiu o painel em fichas quadradas menores, conforme representado na imagem abaixo. Observe. Até aumentar um pouquinho aqui, tá, gente? Agora, responda às questões. Letra A. Observe que no painel há 5 fichas quadradas menores em cada linha e em cada coluna. Quantas fichas quadradas menores formam esse painel? Calcule usando uma multiplicação. Então, no caso, pessoal, tem até as flechinhas indicando, né? Nós temos, então, 5, né, fichas quadradas, né, na parte vertical e 5 fichas quadradas na horizontal. Então, nós temos 5 das duas formas, né, dos dois jeitos aí. Calcule usando uma multiplicação. No caso, pessoal, o que nós podemos fazer, que nós já aprendemos várias vezes, né, a multiplicação. Então, nós conseguimos multiplicar essas duas quantidades aí de fichas quadradas, no caso, e conseguimos chegar no resultado final, no resultado total, né? Então, altura versus comprimento, né, a gente consegue compreender. Então, vamos lá. Conseguimos também detalhar como vertical vezes horizontal. Então, parte vertical vezes a parte horizontal também dá para vocês compreenderem. Então, 5 vezes 5 vai dar quanto? 25. Então, seria a forma correta de representar, né, a quantidade de quadrados através de multiplicação. B agora, pessoal. Então, essas eu vou fazer com vocês, tá bom? Escreva em forma de potência o resultado indicado na resposta do item anterior. Então, aqui, quantas vezes eu utilizei o 5, né? Eu fiz uma multiplicação, né, utilizando o mesmo número. Só que quantas vezes que eu multipliquei? Quantas vezes eu consegui, né? Eu tive que multiplicar esse número para chegar no resultado final? 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 5 ao quadrado, né? Então, lembrando aqui atrás, ó, vou só voltar aqui para vocês relembrarem. Ó, base e expoente, não é mesmo? Então, a base, pessoal, é aquele número, né, que fica ali, que ele é multiplicado, né, um número, se for ver o principal, né? Depois, nós temos um número mais, né, mais acima, que ele fica mais pequenininho. Então, nós temos um número menor, que fica mais acima do lado, né, sempre do lado direito. Este número é o expoente. Ele indica, então, quantas vezes, né, a base vai ser multiplicada. Quantas vezes, então, esse outro número vai ser multiplicado. Só para vocês relembrarem, tá bom? Voltando, então. Então, pessoal, 5 ao quadrado vai ser quanto? Quantas vezes eu vou utilizar esse 5 para multiplicar? 2 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. Já obtenho o meu resultado final. Aqui. Qual é o número que, quando elevado ao quadrado, tem resultado igual a 25? Nós acabamos de fazer, é o número 5, né? Qual o número que eu utilizo ele ao quadrado, né? Eu multiplico ele uma vez por ele mesmo e eu consigo chegar no resultado de 25. É o 5, tá bom? Então, nós temos aqui a resposta. No item B dessa atividade, calculamos 5 ao quadrado, que é igual a 25. Quando elevamos um número ao quadrado, calculamos a potência de expoente 2 desse número, né? A base é o 5, deixa eu até colocar em outra cor, ó, então a base é o 5, né? E o expoente é o 2, tá? Então, nós fazemos uma multiplicação para obter o resultado final, que é o 25, ok? No item C dessa atividade, você procurou um número que, quando elevado ao quadrado, tem resultado igual a 25. Esse número é 5.
Dizemos que 5 é a raiz quadrada de 25. E representamos isso com esse sinal de raiz de 25, que é igual a 5. Então, aqui seria a representação da raiz, né? Então, como que eu posso ler aqui? Raiz de 25, né? Porque eu tenho o símbolo da raiz aqui, ó, o símbolo da raiz, e o 25. Peraí que eu não é tudo aqui, peraí que eu vou arrumar. Então, o símbolo da raiz, né? E o 25 aqui. Então, raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Então, como que eu consigo chegar nesse resultado? Quando eu, né, determino que eu quero a raiz de algum número, né, isso significa que eu preciso colocar um número que, quando multiplicado por ele mesmo, eu consigo obter esse número que está embaixo da raiz. Então, no caso aqui, eu tenho a raiz e tenho um número x. Esse número aqui, ele é o número que eu preciso encontrar, né, qual número que vezes ele mesmo, que multiplicado por ele mesmo, vai dar esse número aqui, que é o número x, é o número que eu preciso encontrar, né? Qual é o outro número que tem a capacidade de ser multiplicado por ele mesmo e chegar até esse número, né? Conseguir ter como resultado esse número, tá? Então, por exemplo, se tivesse o número 4 aqui, raiz de 4, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4? Então, é o número 2. Então, a raiz de 4 é o 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Outro exemplo, raiz de 9, né? Então, quando eu tenho a raiz, por exemplo, é que fica meio ruim escrever aqui esse aqui, mas eu vou tentar. Então, por exemplo, a raiz de 9, por exemplo, ela é igual... Peraí que eu sou perfeccionista. Ela é igual a 3. Por quê, pessoal? Porque quando eu faço 3 vezes 3, eu obtenho 9, certo? Então, é o número que multiplicado por ele mesmo, chega ao resultado do 9. Vou colocar mais para cá o 3, ó, porque senão não dá certo, tá bom? Então, é um exemplo, tá? Aqui, no caso, é um... Peraí. Só um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Como eu fiz com a raiz do 4, né? Que é 2. Aqui nós também temos um exemplo, né? Que é o 9. Agora, pessoal, vou pedir para que vocês grifem essa parte aqui, que foi a parte que eu expliquei agora, que tem a menininha falando, tá? Inclusive, vou até apagar essas partes aqui que eu acabei utilizando, circulando, para que vocês possam grifar, para vocês não confundirem. Então, ó, vocês vão grifar essa explicação e grifar também essa outra explicação, porque, na verdade, o que é a raiz está sendo dito aqui, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada. Número 1, que nós temos um probleminha. Mário vive em uma fazenda sustentável, onde há um painel quadrado de energia solar. Esse painel é composto de 49 placas quadradas que captam a energia solar. Quantas placas há em cada lado desse painel? Antes de eu resolver, pessoal, só vou confirmar se está sendo gravado bonitinho, tá certinho. Voltando. Vamos lá, pessoal. Quantas placas há em cada lado desse painel? Então, aqui, nós precisamos fazer uma resolução, né, para poder compreender. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o painel, aí vocês vão poder ver também, relembrar como que funciona esse tipo de energia solar, que inclusive nós já vimos em outro conteúdo, né, para vocês relembrarem. Então, a energia captada por painéis solares é considerada sustentável porque provém de um recurso considerado inesgotável, que seria o sol, né? Esse tipo de geração de energia permite e facilita o bombeamento de água para abastecimento doméstico, a irrigação, a iluminação pública, a eletrificação de escolas,
postos de saúde e centros comunitários, entre outros, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de energia sustentável, tá bom? Que está sendo feito, inclusive, lá junto com os índios. Vejam que interessante. Então, aqui é um painel de energia solar no sertão, foto de 2007, depois mais abaixo. Oca com painel solar, aldeia Tuatuari, isso mesmo. Etnia Iaualapiti, Parque Indígena do Xingu, Alto Xingu, Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Então, essa foto é de 2018 é mais atual. Então, aqui, pessoal, essas placas solares têm a capacidade de converter, né, a energia luminosa, que é a energia que vem do sol, a energia solar, em energia elétrica, né? Então, é muito importante, ela é sustentável. Por quê? Porque o sol, ele não tem fim, que a gente saiba, né? Pode ser que ele desapareça daqui a 5 milhões de anos, existe uma previsão aí, mas vai demorar tanto tempo que nenhum de nós estaremos vivos, né? Então, na verdade, ele não tem fim próximo de nós, né? O fim é muito longe, né? Isso se acontecer, né? Porque a gente acredita que, a maior parte dos cientistas acredita que pode não acontecer também, esse fim do Sol. Então, voltando, pessoal. Aqui, então, está falando do painel, né, quadrado de energia solar, e que ele é composto por 49 placas quadradas, tá bom? Então, vamos lá. Para responder à questão proposta no enunciado dessa atividade, podemos calcular a raiz quadrada de 49. Indicamos por raiz de 49. Né? Procuramos um número que, quando elevado ao quadrado, isto é, quando multiplicado por ele mesmo, seja igual a 49. Complete o que falta em cada frase da próxima página para chegar à resposta. Agora, pessoal, vou deixar vocês fazerem sozinhos, né? Então, eu vou dar uma pausa, não, na verdade, eu vou parar a aula. Aí, na próxima aula, a gente dá continuidade e corrige essa parte, tá bom? Então, lembrem-se que nós precisamos utilizar um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar esse 49, ok? Bom, pessoal, então na próxima aula nós daremos continuidade. Um grande beijo a todos vocês. Até mais!